Fala pessoal, beleza? Bom dia, aqui é o professor Marco Aurélio de Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Ohm. Nós já falamos sobre a primeira lei de Ohm e falamos sobre quais são as relações dessa equação, da primeira lei de Ohm, que é tensão igual a resistência elétrica vezes corrente elétrica. Nós falamos sobre cada um destes pontos na aula passada. Falamos o que é tensão elétrica, o que é resistência e o que é corrente. Se você tem dúvida, esse vídeo faz parte de uma playlist chamada Terceiro Ano, então acompanhe o vídeo anterior antes de passar para a segunda lei de Ohm. Tudo bem? Bom, o que diz então basicamente a segunda lei de Ohm? Do que ela se trata? Se trata da influência das características do fio na passagem da corrente, ok? Um fio, pessoal, ele é composto por características geométricas como a sua largura, o seu comprimento, o tamanho da sua bitola, que é a área, a espessura, o comprimento, que é o tamanho do fio, e o tipo do material, se é um material feito de cobre ou é um material feito de ouro, enfim. Cada tipo de material vai influenciar na passagem da corrente elétrica sobre o fio. Bom, vamos primeiro então falar da influência da área, da bitola do fio, da área de secção transversal também chamada, ou então simplesmente da área da largura do fio. Suponha que você tenha duas situações como mostradas no quadro. A primeira, um elétron está aqui e ele vai atravessar esse fio. Beleza, olha só a espessura dessa área aqui, representada por esta figura. Olha só esse outro caso. Você tem o mesmo elétron, porém um fio bem mais largo. E eu pergunto para você em qual desses dois fios haverá maior resistência? No caso da área mais fina, ou da área mais larga? Maior resistência vai existir, suponho que você tenha respondido a mesma coisa, na primeira situação, onde a área do fio será menor. Então, quanto menor for, quanto mais fino for o fio, vai ter mais resistência à passagem de cargas elétricas sobre ele. Tá? Bom, então vamos ler isso daqui. Quanto maior a área de secção transversal do fio, que é essa área que é a bitola do fio, é uma área de secção transversal, como se a gente tivesse feito uma secção no fio, a largura dele. Quanto maior for essa área, menor vai ser a resistência, à passagem de corrente e vice-versa, tá? Então, quanto maior for a área, conforme mostrado nessa figura, menor vai ser a resistência, ou seja, o elétron vai fluir de forma mais fácil, tá? Então, como que a gente representa isso matematicamente? A resistência, ela é proporcional, esse símbolo aqui representa proporcional ao inverso da área, ou seja, quanto maior a área, menor a resistência, tá? Então, quando uma coisa sobe e enquanto a outra desce, na física ou na matemática, nós falamos que são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto a área sobe, quando a área aumenta, a resistência diminui, tá? Está aí representado matematicamente. Outra característica também do fio que influencia, tá? Ainda estamos aqui na área, tá? A resistência do fio e a sua largura são grandezas inversamente proporcionais, conforme eu falei no slide passado. Conforme a gente aumenta a área, a gente diminui a resistência. Outra característica do fio que influencia bastante é o comprimento, é o tamanho do fio, ok? Vamos supor que você tenha fios de mesma área, mesma espessura, porém comprimentos diferentes. Um tem um comprimento L menor, Lzinho, e o outro um Lzão, um L maior. Qual desses vai ser mais difícil de passar o elétron? Suponho que você tenha respondido que no fio de comprimento maior. Afinal de contas, ele vai ter mais fio para percorrer, até chegar ao seu destino. Então, aqui nesse caso, quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência que esse fio vai oferecer à passagem de corrente.
resistência do fio e seu comprimento são grandezas diretamente proporcionais. Diferentemente da área, onde eu aumentava a área e diminuía a resistência, nesse caso eu aumento o comprimento, ao mesmo tempo eu aumento a resistência. Então são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Então nós vimos já duas influências das características do fio na resistência. A primeira é a área do fio e a segunda é o comprimento. Tá? Se você tiver em dificuldade para fazer essas associações, imagine como se fosse você tentando passar em um corredor. Qual que seria mais fácil aqui no caso? Imagine você tentando passar em um corredor. Seria mais fácil você passar em um corredor estreito ou passar em um corredor largo? É mais fácil passar em um corredor largo, na verdade. Ou seja, você vai sofrer menos resistência ao passar por um corredor largo. Então, quanto mais largo for, mais fácil de você percorrer, menos obstáculos, mais livre, não é verdade? É a mesma coisa para o elétron. Quanto mais largo o fio, mais fácil dele fluir, menos resistência ele vai encontrar. Ao passo que quanto mais comprido, vamos supor que você tem dois corredores, um pequeno, né, um de comprimento pequeno e o outro grande, muito grande. Qual que vai ser mais difícil de atravessar? Corredor grande, né? Ele vai ser mais difícil, ele vai ter mais obstáculos ali, ele é maior, ok? Então, quando você tiver com dificuldade para entender esses conceitos, faça essa associação, essa analogia que eu acabei de dizer para você. E terceira e última característica do fio que influencia bastante é o tipo do material. Vamos supor que você tenha dois fios de mesmo comprimento, mesma bitola, né, mesma espessura. Só que um é de ouro e o outro é, sei lá, de cobre. Como assim, professor? Vamos supor que você esteja passando, tenha você aqui em duas situações. Primeira situação, você está passando em uma rua, né? Suponha duas ruas que têm o mesmo tamanho, mesmo comprimento, mesma largura a rua, ou seja, são ruas iguais em tamanho, tanto de comprimento quanto de largura. Mas a primeira rua é uma rua lisinha, olha só, lisinha, né? Sem buraco, sem nenhum tipo de obstáculo. A segunda rua é cheia de obstáculos, cheia de buracos, cheia de coisa. Qual que vai ser mais difícil de passar? Entende? É como se fossem dois fios, tá? Quando você tem dois fios, é a mesma coisa quase, né? Se dependendo do material que esse fio é feito, vamos supor, prata, ele vai fluir aqui liso, vai fluir aqui de boa, né? Porque a prata não oferece quase que resistência à passagem de elétrons. Mas se for aqui, por exemplo, sei lá, latão, né? Algum outro tipo de material, vamos supor até mesmo cobre, né? Vai oferecer certas dificuldades devido à estrutura atômica do cobre, se for o cobre, né? Ou do latão, se for o latão, que constitui esse fio. Então a própria estrutura atômica do átomo que constitui o fio, ele pode servir de barreira à passagem do elétron, tá? Como que nós fazemos para saber, então? Olhando essa tabela, nós sabemos se este fio ele oferece, né, um material mais resistivo ou menos resistivo. Não se assustem com essa grandeza, ela se chama resistividade, tá? Resistividade. Então, quando um fio tem alta resistividade, quer dizer que ele é feito de material resistivo. Vamos olhar aqui, olha só, quanto maior a resistividade, maior a resistência do fio. Desses materiais aqui, o que possui maior resistividade, eu acho que é o chumbo, aqui nessa tabela. O chumbo possui muita resistividade. O que isso quer dizer? Se você fizer um material feito de chumbo, ele vai oferecer resistência muito alta à passagem de corrente. Olha só, vamos supor agora que é prata. A prata tem uma resistividade muito pequena, ou seja, ela deixa fluir os elétrons através dela muito facilmente, tá? Então, se você tiver dois fios, um de prata e um de chumbo, por exemplo, mesmo tamanho, mesma bitola, mas devido à estrutura atômica do chumbo, esse fio de chumbo vai oferecer mais resistência à passagem da corrente, tá bom? Então, são esses três fatores que influenciam na resistência de um fio.
a sua bitola, o seu comprimento e o tipo de material que este fio é feito. E tem aqui uma tabela chamada tabela de resistividade. Juntando essas três informações, que a resistência do fio ela é inversamente proporcional à área de secção, né, à bitola, que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento e a resistência é diretamente proporcional à resistividade. Juntando tudo numa fórmula, nós temos a segunda lei de Ohm, tá? Que resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, tá bom? Nós juntamos essas informações de uma fórmula só. Tá aqui, segunda lei de Ohm, ok? Massa, hein, pessoal? Bom, agora aqui nós temos um exercício